Senhor, a gente chega na Tua presença com esse canto nos lábios, Pai. Quebra o que tem para quebrar, transforma o que tem para transformar, Senhor. Que seja assim já na vida dessas crianças que estão aqui, que vão para o Ministério Infantil agora, Pai. Nesse momento de culto para elas, a palavra, a meditação, a reflexão, por mais que venha através de dinâmicas e brincadeiras, possa já colocar uma semente, possa já transformar esse coraçãozinho, Senhor. Eu coloco também, Senhor, em Tuas mãos a vida do Jackson, que o Senhor unja os lábios deles, Senhor, que o Senhor use os lábios deles, que o Teu Santo Espírito, Pai, inunde o coração do Jackson, para que assim ele fale e pregue a Tua palavra para a gente aqui também essa noite, Senhor. Para que essa comunidade seja uma comunidade marcada e transformada pela Tua palavra, Senhor. É isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou mais ou menos. Mas é com alegria que chego e me coloco também diante dessa comunidade, mais uma vez, para poder compartilhar a palavra do Senhor. Essa noite, essa reflexão, estamos colocando debaixo de uma pergunta: o que vocês buscam? Jesus, durante o seu ministério terreno, ele foi perguntado, questionado a respeito de muitas coisas. Muitas das perguntas que as pessoas dirigiam a ele eram bem intencionadas, como uma pergunta deve ser. Se eu tenho uma pergunta a fazer, é porque eu tenho uma dúvida, eu quero compreender alguma coisa melhor. Mas não era sempre assim. Havia também aquelas perguntas mal intencionadas. Na descrição, quando vinha a pergunta, muitas vezes estava escrito lá, está escrito, era uma armadilha. A pergunta intentava pegar Jesus no contrapé, enredar ele numa situação em que a resposta o comprometeria e daria brecha para prendê-lo, matá-lo como queriam. É interessante que muitas perguntas que foram feitas a Jesus, especialmente as mal intencionadas, Jesus as respondia fazendo outra pergunta. Ele não dava uma resposta direta, mas perguntava de volta. Como, por exemplo, o cara, diz, qual é o grande mandamento? O que você acha, qual é? E o cara já sai respondendo. E assim por diante. Então, as perguntas que Jesus faz, elas não são mal intencionadas. Elas querem ajudar a pessoa a refletir, ou pelo menos refletir sobre a intencionalidade daquilo que está sendo trazido, sobre o conteúdo que está sendo refletido. Vejam, não é proibido fazer perguntas a Deus. A Bíblia está cheia de questionamentos ao próprio Deus. Profetas fizeram perguntas muito sérias para Deus. Jesus, na verdade, nunca rechaçou ninguém que vinha com uma pergunta, especialmente quando ela era legítima. Perguntas para Jesus sempre foram didáticas. Elas, então, ajudam na comunicação do conteúdo, trazem a pessoa para dentro do tema, fazendo com que a pessoa reflita, se posicione, assuma aquela conversa para si. Algumas pessoas, no entanto, não gostam muito de perguntas. Pessoas que às vezes a gente faz alguma pergunta, elas
se sentem ofendidas, questionadas, inquiridas e rechaçam toda forma de pergunta. Mas vejam, nenhuma pergunta que Jesus faz ou fez é ofensiva, é mal intencionada, é questionadora. Perguntas sempre são bem-vindas e bem intencionadas. Como eu disse, geram um diálogo, chamam a reflexão, chamam a um posicionamento. E a nossa reflexão de hoje parte a partir de uma pergunta. Pergunta que Jesus faz. E para que isso fique claro e não seja distorcido, é importante sempre nós vermos o contexto a partir do qual uma palavra é retirada. Essa pergunta, ela está em João, no Evangelho, capítulo 1, verso 37, mas eu vou me ater mais ao próprio capítulo 1 de João e deixar um pouco mais explícito o que está acontecendo, para que essa pergunta também faça sentido para a gente hoje à noite. No verso 19 do capítulo 1, João Batista dá um testemunho a respeito de Jesus. E esse testemunho parte de uma pergunta. Porque um grupo de pessoas são enviadas em direção a João Batista, que pregava, chamava o povo ao arrependimento, batizava aqueles que se arrependiam, que queriam se aproximar de Deus, queriam uma nova vida. E isso acontece numa época em que havia, por uma condição geopolítica e tudo mais, um tempo, um momento que a história estava, havia uma expectativa muito grande entre o povo de Deus de que o Messias deve estar chegando. A gente chama esse tempo de expectativa messiânica, porque já se passaram 400 anos em que Deus silenciou. Não há em 400 anos nenhuma pessoa que Deus levantou e que ousava falar em nome de Deus, que ousava convocar o povo ao arrependimento. E João Batista faz isso. Então, obviamente, levanta a suspeita, mas quem é esse cara? Com que autoridade ele faz isso? E aí vai uma comitiva em direção a João com a pergunta: quem afinal é você? Quem afinal é você? E aí, a partir do verso 20, João responde, e o texto diz que ele responde com toda a franqueza. Não o que perguntaram, quem é você? Mas ele responde dizendo quem ele não é. Ele responde dizendo quem ele não é, em função exatamente dessa expectativa messiânica. E ele diz: eu não sou o Cristo. Quem é você? Eu não sou o Cristo. Mas então eles continuam: mas quem é você? Você é Elias? Porque afinal tinha uma profecia de que Elias deveria vir antes do Messias. Você é Elias? E João diz: não. Então você é o profeta que nós estamos esperando, profeta com letra maiúscula? E ele diz: não. Afinal, quem é você? Eles insistem, nós precisamos responder àqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer a respeito de você mesmo? Diga alguma coisa para a gente reportar. E aí João responde, agora efetivamente a pergunta, citando o profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor.
Esse sou eu. Uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. No dia seguinte, verso 29, capítulo 1, Jesus vem chegando, vem pelo caminho e vem caminhando na direção de João Batista. A atitude de João foi, gente, porque ele tinha discípulos, sempre tinha muito povo em torno de João. Muitos vinham para ser batizados de todos os lugares, diz o texto, a narrativa bíblica. Jesus está chegando e ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ainda é um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Aliás, o último profeta desta era do Antigo Testamento. João tem um privilégio que nenhum de seus antecessores teve. Os profetas falaram com mais clareza, às vezes nem tanta clareza, mas os profetas, como Jesus mesmo reconhece, toda a Escritura fala de mim, aponta para mim. E os profetas, Isaías, que a gente citou aqui, por exemplo, é minucioso em detalhes a respeito do Messias, como ele viria, quem ele seria, como seria o seu perfil. Mas eles falam, anunciam, mas por uma coisa que eles mesmos nem sabem direito quando vai se cumprir. Isaías, por exemplo, atuou há 750 anos antes de Cristo. Mas João tem o privilégio, como profeta que vem preparar o caminho do Senhor. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa fala, essa nomenclatura, é o Cordeiro de Deus, ela já vem lá do Antigo Testamento também. Por exemplo, Abraão, depois que nasceu o filho da promessa, aquele filho especial, já idoso, ele e a esposa que era estéril, agora um filho. Esse filho cresce e Deus diz: Abraão, sacrifica esse teu filho para mim. E ele vai. Ele não faz uma encenação, mas ele leva o seu filho, prepara o altar, coloca a lenha, amarra seu filho e ele pergunta: e cadê o cordeiro? Porque esse é o bicho para ser sacrificado. E quando ele vai executar, aparece o cordeiro preso num arbusto e Deus diz: não, está ali o cordeiro que será sacrificado no lugar dele. Quando o povo de Deus está para sair do Egito, depois de 9 pragas, vem a 10ª, que seria a morte dos primogênitos. E Deus ali institui a Páscoa, que efetivamente tem a sua realização plena em Jesus Cristo. E qual é a da Páscoa? Um cordeiro foi morto, várias famílias mataram um cordeiro, pintaram com o sangue do animal a vega da porta da sua casa, comeram o animal juntamente com a família ou vizinhos, se ele fosse muito grande para uma família, preparando-se para a libertação. E, por causa do sangue do Cordeiro, o povo de Deus foi preservado do anjo da morte. Então, tudo isso é uma linguagem em vários outros lugares, pois o sistema de sacrifício implantado no templo aponta para Jesus. Então, quando João diz: eis, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nós talvez isso não faz muito sentido, mas para as pessoas que estão em volta de João, para os discípulos que ele tem, que o seguem, ouvem, eles sabem do que se trata, porque há uma expectativa messiânica.
O Messias é o Cordeiro de Deus. No outro dia, terceiro dia da nossa história, verso 35, a gente chega no nosso texto. João está novamente reunido com uma turma. Juntamente com ele estão dois discípulos que são mencionados ou nominados, André e o outro não tem nome. Quando viu Jesus passar, João olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos que estavam com João e eram discípulos de João, passaram a seguir Jesus. Deixaram João para lá e foram atrás de Jesus. Jesus estava só passando. Jesus olhou em volta, viu os dois o seguindo e dirige a pergunta, lema, tema da nossa reflexão. O que vocês buscam? O que vocês buscam? O que vocês procuram? Essa é a nossa temática. A versão da NVI é o que vocês querem. Ela não reproduz muito bem o teor da pergunta. A pergunta é isso mesmo: o que vocês buscam? Normalmente, nós buscamos ou procuramos alguma coisa que se perdeu, alguma coisa escondida. Isso pode ser a chave da casa, a chave do carro que a gente largou em algum canto e não lembra onde. Isso pode ser o óculos, né? O óculos de leitura, especialmente. Eu me lembro o tempo que eu usava óculos. Agora já não uso mais. Que bom. Botei o óculos dentro do olho. Eu procurei aquele maldito óculos muito. E quando eu fui no banheiro, eu olhei, eu estava com ele na cara. Eu tive que rir de mim mesmo. Mas é que está tão habituado com aquele negócio. Às vezes ia dormir, tomar banho de chuveiro, eu via que estava de óculos. Mas às vezes a gente procura coisas que a gente larga por aí. Mas não só coisas, nós procuramos um endereço, nós procuramos um destino, procuramos resposta, uma pessoa. Jesus, contudo, dá um sentido um pouco mais profundo a essa questão, a essa colocação. O que vocês buscam? Chama a nossa atenção a resposta que os dois discípulos dão à pergunta de Jesus. Porque eles fazem uma outra pergunta. Eles não respondem, mas perguntam. E eles dizem, Rabi, que significa mestre, professor, onde você mora? É um negócio que está um pouco distorcido aqui, né? Parece que não faz muito sentido. O que vocês buscam? Mestre, onde você mora? E Jesus diz, venham e vejam. Mas essas duas coisas parece que não casam. O que vocês buscam onde você mora? Contudo, precisamos lembrar que esses dois discípulos se dirigem a Jesus chamando-o de Rabi, mestre, professor. Naquele tempo, um aluno, um discípulo, frequentava a casa do mestre, procurava o professor na sua casa. Ou ele era convidado a frequentar a sua casa, ou então ele procurava a casa de um professor, de um mestre, para então ser instruído por ele. Jesus convidava discípulos, fez discípulos, nos mandou fazer discípulos de todas as nações, convidando ao seguimento. Mestre, onde você mora? Isso nos dá um indicativo que esses dois estão agora olhando para Jesus numa perspectiva diferente. Eles querem seguir Jesus, eles querem aprender com Jesus,
Como eles foram alunos, discípulos de João, agora querem saber onde Jesus mora, para, por assim dizer, se inscrever na escola de Jesus. Era dessa forma que acontecia. Além disso, esses 2 discípulos ouviram, como a gente já mencionou, João falar com todas as letras: vejam, esse aí é o Cordeiro de Deus. E eles estão com João porque também no coração deles havia essa expectativa messiânica. Eles acolheram a palavra que João pregava, arrependeram-se, eles estavam na busca pelo reino, pelo Evangelho, e agora João indica ele, e eles vão atrás de Jesus. A única informação que esses 2 tinham a respeito de Jesus foi aquilo que João Batista falou dele. João dizia com todas as letras: eu não sou o Cristo, é Ele. Além disso, João dizia àqueles que insistiam e querendo saber quem ele, João, era na verdade. Por exemplo, verso 25, quando eles interrogavam João toda hora, e aí perguntaram para ele: mas então, por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Tem alguém circulando por aí que vocês não conhecem. Ele, que é o Cristo, é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desatar. Bem, no dia seguinte desse questionamento de João, Jesus se aproxima e ele diz de novo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele continua: este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Eles são primos. 6 meses mais velho. E ele diz 2 coisas interessantes com relação a Jesus. Os discípulos, André e o outro, ouviram isso. Esse é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, disse João, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Vejam, o foco do ministério de Jesus, aliás, o foco do ministério de João Batista, não é ele mesmo. Em nenhum momento ele está preocupado com sua carreira, em ter muitos seguidores, muitos discípulos, nada disso. O foco da vida e do ministério de João é Jesus, o tempo todo. Então João dá um testemunho muito claro, por exemplo, versos 32, a respeito do que aconteceu no batismo de Jesus, que para ele foi um momento decisivo quanto à identidade deste que ele anuncia. Diz assim no verso 32, vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele, Jesus. Eu não sabia quem ele era. De novo ele diz isso. Mas quando Deus me chamou e me enviou a batizar com água, Deus me disse: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E aí João conclui: eu vi isso acontecer. Portanto, eu dou testemunho que ele
é o Filho de Deus. Agora ele não chama Jesus simplesmente de o Cordeiro de Deus. A identidade de Jesus é apresentada às claras. Ele é o Filho de Deus. Essa informação André e o outro discípulo receberam de João. Mais adiante, no capítulo 3 desse evangelho, Jesus, já no capítulo 2, começa seu ministério, o milagre da transformação de água em vinho, no bodas de Caná, milagre, pregação, e muita gente começa a seguir Jesus. Os discípulos de João, os que permaneceram ainda com ele, alertaram João a respeito disso. Eles: ó João, só dá uma olhada, vejam, todos estão se dirigindo a ele, a Jesus. Cara, teu ministério vai quebrar, vai faltar povo, as caras estão indo tudo embora. Discípulos estão deixando você. E João reafirma o testemunho dele. Verso 28. Vocês sabem o que eu lhes disse claramente. Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho dele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra em estar ao lado do noivo para ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Talvez você vai lembrar um pouco melhor na versão do Almeida, para quem tem um pouquinho mais de idade, não existiam tantas versões assim. Lá diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, essa é a essência da vida cristã. Essa é a essência de qualquer ministério, teu, meu, porque nós servimos ao Senhor. Seguir a Cristo implica nisso. Ele cresce, ele tem a primazia, ele tem o senhorio. Nós vamos diminuindo. Isso não tem nada de depreciativo. Não é um espírito de inferioridade. É que a vida cristã consiste na busca de uma maturidade, como Paulo fala em Efésios 4. E a plenitude de Cristo em nós, segundo Paulo, é o alvo da maturidade cristã. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Assim, quando aqueles 2 discípulos também passaram a seguir a Jesus, eles o fazem com uma expectativa. Com tudo isso que ouviram do testemunho de João, que eu mencionei aqui. E por isso a pergunta de Jesus é muito mais profunda do que aparenta ser. O que vocês buscam? Vejam que ele não pergunta o que vocês querem, o que vocês desejam. Nem sempre o que nós queremos e desejamos é o que realmente importa. Desejamos e queremos muitas coisas, especialmente porque em nosso coração há um vazio, há uma sede, há uma fome, que clama dia e noite, e que coisas que a gente acha que pode suprir, não suprem. O que vocês buscam? Pergunta Jesus. E essa pergunta também se dirige a você e a mim, a nós hoje. Trata-se de uma pergunta existencial. É uma pergunta que nos move, nos coloca a caminho. Afinal, o que você busca? O que traz você aqui nessa noite? Qual é a sua expectativa?
Se eu busco algo, é porque há uma sensação de que algo está me faltando. Se eu tenho sede, a minha língua gruda até no céu da boca, eu estou um pouco gripado, eu preciso de água. Se eu não encontro água quando com sede, começo a me desesperar. Se eu estou num lugar sem água, chega ao ponto de eu cavar um buraco, tentar de toda forma encontrar um pingo de água que seja, porque sem água eu morro. Então, se há uma sede na alma, ela precisa, ela clama para ser saciada, tal qual a água. E aí, interessante que Jesus muitas vezes usa essas coisas da vida, e ele diz: você está com sede? Venha a mim e beba. E do seu interior, como dizem as Escrituras, fluirão rios de água viva. Você está com sede? Venha a mim e beba. Eu creio que todos nós, desde crianças, sabemos que nenhuma pessoa na face dessa terra pode realmente dar aquilo que precisamos. A gente tenta suprir necessidades e anseios dos filhos, muitas vezes comprando coisas. Eles querem isso, querem aquilo, e nós também fomos assim. Mas nada, ninguém, nem os pais, podem atender todas as nossas expectativas. Como disse Blaise Pascal, Deus nos criou com um vácuo do tamanho dele. Há um vazio em nosso coração, no coração humano, que só a presença de Deus pode preencher e dar sentido. Então a gente cresce, fica adulto e o vazio continua lá. E a gente arruma um namorado, uma namorada, um amigo, alguém que a gente acha que agora vai suprir esse vazio. E aí nós vemos que isso nem sempre acontece. E aí a gente acha, então, é o casamento. E nós casamos e a sede continua lá. E, aliás, esse é um erro enorme. Se você acha e vai para um casamento, por exemplo, com a expectativa de que o seu cônjuge será capaz de preencher todos os anseios da sua vida, porque não o fará. Não tem como fazer. Isso é condenar o casamento ao fracasso. Você se torna um sanguessuga, um carrapato, que só quer. Porque o vazio no seu coração clama. Assim, sempre estamos demandando de pessoas. E quando não de pessoas, para preencher o vazio, a gente busca através de outros meios. A gente aposta numa carreira para obter reconhecimento, sucesso. A gente acha que o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, a quantidade de dinheiro que eu tenho, podem suprir e não suprem. Aí nós achamos que talvez sejam as viagens, as festas, e a coisa vai muitas vezes se degringolando, e a gente aposta no sexo, aposta no álcool, aposta na droga, e nós chegamos no fundo do poço, e o vazio continua ali. Assim havia também no coração daqueles 2 discípulos de João, um anseio, uma busca, uma expectativa de que em Jesus eles teriam a resposta. Mas então, por que Jesus lhes faz essa pergunta? O que vocês buscam? Acontece que a expectativa daqueles 2
daquilo que eles achavam que Jesus poderia dar, não coincide com exatamente o que Jesus pode e tem para dar. Assim, muitas vezes, nós chegamos para Jesus com nossas expectativas desfocadas, distorcidas, e buscamos o Senhor para obter bênção, para obter soluções para os nossos pepinos nos quais a gente se enfia, respostas às nossas perguntas, e a gente igualmente continua com o coração vazio. Porque milagre, qual for, por maior que for, não é o que de fato nós precisamos. Ainda assim, ir na direção de Jesus, como aqueles dois o fizeram, é o primeiro passo na direção certa. Há sim uma maneira certa de buscar ao Senhor. Como o Dudu aqui leu na saudação inicial de Jeremias 29, 12 e 13. A situação ali era a seguinte, ele não falou disso, mas é importante só para a gente ter o contexto. O povo havia sido deportado para a Babilônia. Jeremias falou que serão 70 anos de exílio, 70 anos. O povo que voltou as costas para Deus, tentou saciar sua sede, como Jeremias, inclusive, no início do livro, Deus começa dizendo assim: esse povo me abandonou, deixou a fonte de água viva e cavou para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não podem reter a água. Foram saciar a sua sede com Baal, com ídolos, com coisas que não podem saciar a sede, e me deixaram. Então, exílio para eles, 70 anos. E aí Deus diz, depois desse tempo, talvez, né? Então vocês clamarão a mim, virão e orarão para mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sabe aquela, não sei se muitos de vocês vão lembrar, precisa ter uma certa idade para lembrar. Tinha uma propaganda na TV, que o cara vinha com um cavalo no deserto, a boca até seca, morto de sede. Ele entra num bar, alguém lembra dessa propaganda? Aí a gente acha, nossa, ele vai pedir uma cerveja, um copo d'água. Ele diz, me dá um saco de batata frita. Aí ele come aquilo para dar mais sede ainda. Aí ele toma o bendito refri para fazer a propaganda. Nossa, até a garganta da gente fica aliviada. Parece que Deus fez isso com o seu povo. Vocês querem ver o que é sede? Então vão experimentar um tempo do meu silêncio. Agora, aí sim vocês vão me procurar com outro espírito, de todo o coração, e eu me deixarei encontrar. Salmo 105 diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se, alegre-se o coração de todos aqueles que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre os seus benefícios, suas bênçãos. Não, busquem sempre a sua presença. Não são apenas as bênçãos o alvo da nossa busca. Na nossa busca, a nossa busca deve ser o Senhor, prioritariamente o Senhor. E Jesus sempre nos convida, venham a mim, sigam-me, venham a mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu darei descanso. Vocês estão com sede,
Venham a mim e bebam, recebam-me, e nunca mais vocês terão sede, porque no coração de vocês haverá uma fonte de vida, gerada pelo Espírito Santo, que eu colocarei nos seus corações. E talvez uma das passagens mais clássicas e que conhecemos também: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas outras coisas, fonte de tanta preocupação, vos serão acrescentadas. Jesus orou dizendo: e a vida eterna é essa. Alguém lembra? A vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Essa é a vida eterna. Conhecer o Pai, o Filho, que nos visita com seu Espírito. O que você busca? Dê uma olhada, faça um inventário da sua vida. Aonde você tem investido o seu dinheiro, o seu tempo? Em torno do que giram suas preocupações? Quais são os temas da sua vida que movem você? Jesus convidou aqueles 2 discípulos e disse: venham e vejam. Eles aceitaram o convite de Jesus, passaram um período de final de tarde com ele. O texto diz especificamente que chegaram lá às 4 da tarde. E o dia termina às 18, no contexto bíblico. Mas esse período, pequeno período, na presença de Jesus, mudou a vida desses homens. Mudou a vida desses homens. Nunca mais foram os mesmos. Eles saíram de lá nova criatura, com uma outra perspectiva a respeito de Jesus. Quando saíram de lá, a primeira pessoa que encontraram foi Simão, Pedro. E André compartilhou com ele: cara, achamos o Messias. Eles não falaram: achamos o Rabi, achamos um bom professor, um bom mestre. Achamos o Messias. Achamos o Cristo de Deus. E André levou Simão até Jesus. E Pedro tornou-se seguidor de Jesus. Aqui inicia-se o discipulado dessas pessoas. Seguiram a Cristo. E a vida deles nunca mais foi a mesma. De quem tem andado com Cristo, pode testemunhar disso. Bendito o dia em que o Senhor nos possibilitou conhecê-lo. Se você não tem conhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você esteja aí buscando soluções para os seus problemas, e podem ser muito sérios, muito profundos. Mas mais do que bênção, de milagres, nós precisamos dele, o Salvador. O discipulado é para toda a vida. Assim começa um relacionamento íntimo, diário, contínuo, e vamos crescendo à semelhança daquele que nos salvou. Que ele cresça e que eu diminua. Amém.